Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado, hoje dia 9/8, uma sexta-feira de alta, beleza? Então vamos aí para as atualizações que tem bastante coisa para a gente ver, tanto hoje quanto no vídeo de final de semana também, beleza? Lembrando aí que para quem não é inscrito ainda no canal, basta se inscrever aqui embaixo, caso goste do conteúdo, considere deixar o like, que é a maneira que vocês conseguem ajudar o meu trabalho aqui desse lado, beleza? Dito isso, já vamos direto para a bolsa. Isso aqui foi uma operação que a gente realizou na nossa carteira. Bom, BOVA 11, ou BOVA 11 não, Ibovespa. Que fechamento lindo, hein, pessoal? Colaborando com a análise nossa de segunda-feira, né, sobre a possibilidade de voltar para testar pelo menos o topo dos 129.700, dado que segunda-feira acabou absorvendo aí boa parte da queda, né, da volatilidade que houve no início da semana. A gente comentou sobre o contexto positivo, viu agora no final da fechamento agora da semana, volume comprador bastante acima da média, a gente vê bastante ativos retomando pivô de alta, retomando tendência de alta no curto prazo. Esses ativos a gente vai ver mais no final de semana com mais calma, mas só para colaborar com a análise do Ibovespa. Tá? Agora, de fato, ele aciona um pivô de alta no curto prazo, retoma a tendência no curto prazo e abre espaço para testar o topo histórico. Um movimento bem bonito, inclusive. Né? A gente pode medir esse movimento de duas maneiras. Usando projeção completa do movimento de Fibo. Primeiro alvo aqui no 132.300 e também o alvo mais curto, que seria entre esse fundo ao rompimento do topo também. Tá? Então essa cor aqui, que é o alvo mais curto, eu vou deixar em azul e o mais longo em verde. Tá? A gente tem basicamente o alvo aqui no mesmo lugar, né, na região de 132.500 pontos, então essa é a próxima região que eu vejo para o Ibovespa. Depois o alvo mais curto joga exatamente lá no topo histórico, do 134.300. E o alvo do movimento completo lá em cima no 136.800, ou seja, quem sabe se seguir aqui essa projeção, a gente tem aí novo topo histórico, tá? Mas partes a parte, só para contextualizar, primeiro é importante a gente testar o topo histórico e ganhar força a partir do topo histórico, que seria acima dos 134.000 pontos, mas com o fechamento de hoje a gente já consegue ter bastante viés positivo com o nosso Bovespa, tá? Se a gente olha aqui o semanal também, um movimento bem bonito, tá? Bem bonito, pivô de alta aí no diário, no semanal, né? Um pivô alinhado com as médias, olha lá. Então, bem bonito o movimento, tá? Dito o review do Ibovespa, inclusive deixa aqui nos comentários, pessoal, se vocês gostam dessas análises do Ibovespa, do dólar, se faz sentido para vocês, se vocês conseguem entender, principalmente o racional do contexto, beleza? Dólar futuro de fato quebrando aqui a LTA de curto prazo, gerando um viés mais negativo, possibilidade de voltar a testar fundo lá no 5.400, 5.400, tá? Dito isso, vamos dar uma olhada lá fora como que foi o dia de hoje, deixa eu só ver aqui. O S&P mais uma alta de 0,5%, né? O que a gente comentou ontem ainda segue inválido. Por enquanto, só repique para testar a média móvel, né? Se afastou bastante. Também esse antigo ponto de suporte, agora como resistência, tá? Então, por enquanto, nada demais aí no S&P. Dow Jones também no meio do pagode aqui, né? No meio dessa bagunça, não tem nada, zona de acumulação em topo. Para baixo tem suporte nos 38.000, para cima resistência nos 40.000 pontos. O índice da Nasdaq também em processo de pullback entre a média móvel de 9, entre a média móvel de 20, que seria aqui na faixa de 17.200 pontos, tá? Então os mercados lá fora, processo de pullback por enquanto. Petróleo segue corrigindo também até a média, igual a gente havia comentado. Deixa eu só ajustar aqui. Por enquanto nada demais. O DXY segue também o processo de correção, né? Média móvel aqui de 20 vem se aproximando. Nada de interessante por enquanto. O Nikkei, processo de correção. O DAX também processo de correção. A maioria, né? Todos voltando da forte movimentação de segunda. Tá? Ainda segue processo de correção o Hang Seng também. E MOEX, que é da Rússia, também processo de correção. Tá? Dando uma olhada no ouro, segue também em acumulação em topo, mas dentro de uma tendência aí de alta. Para retomar a tendência, precisa romper os
490. O gás segue o processo de pullback ainda. Prata também tem zona de suporte lá nos 26 e resistência agora aos 28,50. Partindo para as criptos, a gente tem o Bitcoin que subiu forte ontem, né? Olha lá. Acabou subindo bastante depois que a gente gravou o vídeo. Hoje segue uma leve queda de 1,5%. Para cima tem resistência nos 70.500, para baixo tem suporte nos 51.300 e abaixo disso lá nos 44. Eterno também deu uma boa recuperada, né? Para cima tem resistência. Para cima tem resistência nos 2.800, para baixo tem suporte nos 2.100. Qual que eram as outras que a gente tinha olhado? Perdão, pessoal, olhado. Era Link. Deixa aí nos. Pessoal, vocês têm que me dar um feedback, tá? Vocês, né, gostem que dê uma olhada em mais algumas cripto, pelo menos umas 4 ou 5 cripto. Eu começo a olhar aqui todos os dias, tá? Senão eu olho só Bitcoin e Ethereum. Beleza? Link segue com suporte nos 8,65, resistência nos 12,28 também. A outra era MakerDAO, né? MakerDAO também está forte. Claro, teve uma forte queda aqui também, mas segue dentro de uma tendência principal ainda de alta. Né? Agora um processo de correção amplo, mas ainda é um ativo bem interessante, só que graficamente segue o processo mais travado por enquanto. Beleza? Dito isso, voltando para a nossa bolsa, começando pelos dois ativos que mais subiram. Viva 3, olha isso aqui, pessoal, que lindo. Hoje mais um gap, chegou a fechar o dia com uma alta de 7,38. Foi um ativo que eu comentei bastante com vocês em diversos contextos, em vídeos aqui anteriores. É só conferir no próprio canal quando a gente comentou. Né, olha, o tanto de contexto técnico que deu. A gente tinha comentado primeiro, quando ela rompeu aqui, né, olha, essa resistência de acumulação em fundo, fez a movimentação de alta, voltou a testar aqui, né, olha, formou um fundo ascendente em cima do antigo ponto de resistência. A gente comentou, né, primeira possibilidade aqui embaixo na entrada, né, olha. Entrada aqui, ó, no rompimento dessa barra, o stop aqui para baixo. Foi embora, depois fez mais uma correção, deixou mais um fundo ascendente, fez mais uma movimentação de alta, a gente comentou aqui, olha, na correção também que daria entrada com o stop aqui ou stop aqui embaixo, para tentar carregar pelo menos até essa LTB junto com média móvel de 200 pelo diário, tá? Então quem pegou aí se deu bem, né? Pelo semanal não estava tão clara a entrada, dela que tinha média móvel de 200 aqui, mas quem aproveitou, dado que o contexto do pivô aqui era alinhado, acabou fazendo uma forte movimentação de alta. Só ontem, né, que ontem também me perguntaram de Viva 3, eu comentei que eu não entraria, mas lembrando que eu mostrei o contexto aqui dos vídeos anteriores, dos contextos anteriores, tá? Aqui, olha, de fato eu não entraria. Foi o que eu comentei ontem, tá? Aqui. E também não teve nem como, né, porque ela abriu com gap. Tá? Eu tinha comentado de entrada aqui, aqui, aqui e aqui. Ontem eu falei que aqui eu já não entraria mais, porque era próximo ali da média móvel de 200. Né? Mas, bem bonito, é um ativo que durante a semana também pode dar boa oportunidade, mas aí fica o vídeo para depois. Tá? Mas agora já não tem mais entrada, quem pegou é hora de colocar pelo menos uma parte aí no bolso. Lojas Renner também fez uma forte movimentação de alta, rompendo LTB, né? Olha que aqui tá claro que eu deixo claro para não. Mas tem uma linha aqui, né? Rompeu LTB, rompeu média móvel de 200. Primeiro pullback que houver, uma correção a média móvel se aproximar aqui do preço, eu vejo um bom ativo para se acompanhar, né? No gráfico semanal, deixando aí uma barra de ignição compradora, possibilidade que eu vejo voltar a testar pelo menos esse topo nos 17,47, tá? Só que pelo semanal não entraria no rompimento da máxima, ok? Tentaria pegar uma correção assim como eu comentei no diário, né? Quem sabe voltar a testar aqui a região de média móvel de 200 agora como um suporte para tentar pegar aí mais uma onda de impulso para cima, tá? Mas está bem interessante. Lojas Renner tem bastante ativo interessante, tá? Então o vídeo do final de semana vai estar bem recheado aí de informações. Alpa 4 está feia, né? Foi agora os dois ativos que mais caíram. Gráfico diário querendo perder aí, já perdeu, né? Um fundo, um fundo não, um suporte, né? Na verdade, o fundo ele perde aqui, ó.
o fundo ele perde aqui. Tá? Deixa eu tirar essa daqui para não ficar muita coisa. Perdendo essa região aqui, eu vejo a possibilidade de um pivô de baixa. Tá bem interessante nos 8,18. E do que 3, por enquanto não vejo nada, né? Hoje fechou em cima de uma zona de fundo. A gente conseguiu cravar o alvo de 1618 dessa projeção desse movimento aqui de baixa. Por enquanto não vejo nada para fazer, tá? Nem para comprar, nem para vender. Vamos ver se tem alguma divergência. Não tem nada, não faria nada. Agora, começando a análise a pedido de vocês, tem apenas 3 ativos aqui, beleza? Lembrando que se você quiser ver a análise de algum ativo em específico, só deixar aqui nos comentários que eu trago a análise já para o vídeo agora do final de semana. Se já for se caso não for algum ativo que não estava na minha lista de estudo, aí eu encaixo também sem problema nenhum. Ou na segunda-feira também, beleza? Que aí já é com vídeo de fechamento. Tá? Vamos dar uma olhada em BIF3, foi o que eu comentei ontem também. A gente já tinha falado desse ativo que quando ele rompesse essa resistência de acumulação em fundos ficaria interessante. Ele não só rompeu como fechou a semana acionando um pivô de alta pelo semanal, só que uma barra desse tamanho no semanal não tem entrada. Né? Se a gente joga lá pelo gráfico diário, também não consigo ver entrada aqui. Muito afastado da 9, né? Então eu queria ver essa 9 se aproximar um pouco mais do preço e ele fazer uma correção, tá? 2, 3 dias aqui lateral, né? Ou dar uma caída mais para cá. Mas está bastante forte, viu? Ele pode romper a máxima ali e ir embora, só que aí eu não vejo o contexto, pelo menos para o meu operacional, para entrar, né? Fazer o quê? Eu preciso de uma correção, né? Mas está bem interessante, tá? Olhando o gráfico semanal, é um ativo que eu acho que tem espaço tranquilamente para voltar a testar aqui, olha, essa média móvel de 200 no semanal que dá nos 9,30. Quem sabe até esses topos aqui anteriores, que fica na resistência dos 11,20. Até deixar marcado aqui, ó, que é essa região. E vou só dar uma escurecida aqui para não ficar muita coisa no gráfico, né? Senão é osso. Mas acho que é um ativo bem interessante, tá? Se a gente olha a SAPRI 11, quase se aproximou do nosso alvo da resistência lá em cima dos 29, dos R$ 30, arredondando, né? Cara, se já tiver comprado, o stop já fica muito bem ajustado nesse pavio que deixou hoje, tá? O stop no 27 com 0,5. Para quem já está comprado. Então, quem comprou aqui nesse pivô, quem comprou aqui embaixo nessa correção, quem comprou aqui para trás, onde a gente já havia comentado também, quem tiver posicionado por algum motivo, é, pode ajustar a parcela, não, perdão, o stop gain para a mínima de hoje. Dependendo de onde pegou aqui a entrada, se o ganho tiver em média aí 5 a 7%, pensar em fazer uma saída parcial e tentar carregar um residual aí. Qual 3? Inclusive, obrigado pelo feedback de quem pediu para analisar qual 3. Fico feliz em saber que de alguma maneira eu consigo ajudar vocês aqui, tá? Qual 3 não vejo nada, tá? Só acima de 1,96, mas é um papel ainda bem fraco. Bem fraco, tá? Não vejo nada. Não vejo nada. Papel bem fraco, semanal. Por enquanto não vejo nada, tá? Teria que fazer um pivô para ficar confortável mesmo acima dos R$ 2, que é quando ele rompe média móvel de 20 no semanal, topo e fundos aqui anteriores, e aí tem bastante espaço para trabalhar aqui para cima. Tá? Aqui, olha. Aqui para cima. Até deixar aqui a setinha. Mas, por enquanto, não vejo nada. Beleza? Então é isso. Valeu a companhia da semana. Espero poder ter ajudado vocês. Não vou comentar mais nenhum ativo para deixar o vídeo aí de semana, agora do final de semana, sendo surpresa. Beleza? Abração e até mais.